todos os assuntos de legislação relacionados a veículos e assuntos ambientais são analisados por esse grupo de representantes de entidades que estão lá para colaborar voluntariamente para que possa ser formulada propostas de legislação que sejam levadas ao Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN. Então, nós conseguimos, graças à representatividade dos nossos mais de 210 clubes, poder apresentar nossas reivindicações, sempre pensando naquilo que a FIVA diz, que é promover, proteger e preservar o veículo antigo de coleção, o veículo histórico. Nós temos representantes de várias entidades relacionadas à indústria automobilística, aos serviços do setor automotivo, de entidades de engenharia no trânsito do Brasil inteiro e departamentos de trânsito de vários estados. Esses profissionais expertos em assunto de segurança no trânsito é que fazem a análise do que é proposto pela sociedade civil junto ao governo, por intermédio do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, e essas reivindicações, essas preocupações, as denúncias de irregularidades ou de falta de legislação, fiscalização, são levados a essa Câmara. Até antes da pandemia, acontecia a cada 2 meses, 2 dias de trabalho o dia inteiro. Com a pandemia, nós estamos, a partir deste ano, nós estamos tendo reuniões, videoconferências, então são reuniões virtuais, participam mais ou menos umas 30 pessoas do Brasil inteiro, de vários órgãos, que são os órgãos que têm assento na Câmara Temática de Assuntos Veiculares e Ambientais. Ali são discutidos, como eu falei, assuntos dos vários segmentos da sociedade civil, desde veículos, transportes, uso de lâmpadas, sistema de freios, sistemas de segurança para transporte de carga, problemas inclusive de veículos antigos, que é o que nós ali temos conhecimento, vasto conhecimento, respaldo da Federação Internacional de Veículos Antigos, a FIVA, e que nos dá respaldo para poder argumentar e defender, eventualmente, ações que venham ter de órgãos contra a circulação de veículos antigos, contra a preservação dos veículos antigos, e é com isso que nós estamos lá presentes. Bem, a Resolução 56 ela foi publicada numa época que havia necessidade de fazer uma distinção de veículos que não eram os veículos velhos, eram os veículos bem cuidados, os veículos bem guardados, veículos antigos, ainda com a sua originalidade preservada. Então, havia necessidade de se criar um normativo, de se publicar um normativo para dar segurança para esses veículos. Estava se passando por uma época de grandes mudanças tecnológicas, grandes avanços tecnológicos, principalmente no quesito de segurança, e os veículos mais antigos começaram a sofrer com essas modernizações da legislação. Então, você tinha veículos muito antigos, onde era exigido, por exemplo, um cinto de 3 pontos, encosto de cabeça, retrovisor dos 2 lados, e isso acabava afetando a característica original de alguns veículos. Muitos, os proprietários não ligavam com isso, faziam as modernizações, faziam as adaptações, mas outros veículos já eram mais preservados. Então, houve toda uma discussão junto ao DENATRAN para que fosse redigido um texto que pudesse dar segurança para esses veículos. Então, foi redigida a 56, e o objetivo principal dela é preservação. Preservar os veículos antigos, é um item dela, o inciso 2 do primeiro artigo, diz que um dos critérios para um veículo ser considerado de coleção é preservar a sua originalidade. Um dos itens mais importantes da Resolução 56 é o inciso 2 do primeiro artigo. Ele trata da questão da preservação da originalidade. Ou
Só que não há um detalhamento do que é essa preservação da originalidade. O que é isso? Qual o nível de originalidade? O que um veículo deve possuir original ou não para ser considerado um veículo original apto a receber a placa preta? Essa resolução não tem isso. Então, se utilizam dessa fragilidade para criar a famosa placa preta. Então, a necessidade que há é de modernização, um detalhamento dessa questão do que é originalidade, do tratamento que um veículo importado deve ter, porque hoje existem situações distintas. Um cidadão que possui um veículo nacional, emplacado aqui no Brasil, licenciado, tudo direitinho, quando ele vai passar, vai iniciar o processo de requisição de um certificado de originalidade, até ele obter a placa preta, ele passa por diversos trâmites, diferente de um veículo importado. A legislação tem um tratamento diferente para essa situação e acaba dando brecha, deixando mais brechas para que veículos que não deveriam ter um certificado de originalidade emitido possuir esse documento. Então, é essa necessidade. Ela precisa ser modernizada, ela precisa trazer um detalhamento melhor do que é essa questão da originalidade. Ela precisa trazer um detalhamento melhor do que é um veículo para pertencer a uma coleção, dentre outras situações, como eu citei a questão da importação. Mas existem diversas outras situações que hoje o antigo mobilista se depara que não sabe como resolver, os Detrans também muitas vezes não sabem como resolver, o Denatran também não sabe como resolver, porque precisaria editar um novo normativo. Então, são essas as situações. Então, precisa-se urgentemente de uma renovação, de uma modernização da 56. A FBVA protocolou em 2016 um documento no Denatran com uma proposta de modernização da Resolução 56. Desculpa, foi protocolado em 2017. Esse documento trazia uma proposta, uma minuta de nova resolução, onde trazia um detalhamento muito significante do que é um veículo original, dos itens de originalidade, definia critérios de originalidade, e todos esses critérios, todas essas propostas, muito foram baseadas em cima das planilhas de avaliação que a federação utiliza. Porque quando você tem uma resolução 56 que simplesmente diz que o veículo deve preservar suas características originais, ok, mas o que é isso? Como é que isso vai ser feito? Quem vai avaliar? Como vai avaliar? Então, a melhor forma de você chegar em um padrão é através de um checklist, uma planilha, com os itens a serem observados, pontuações, para que você se aproxime ao máximo de um padrão. Então, a nossa proposta contempla isso. Também foi tratada a questão do veículo importado, trazer uma facilidade maior para o importador, para ele ficar livre de alguns empecilhos que hoje são aplicados em cima desses veículos. O veículo que está em processo de restauração, o colecionador que tem centenas de veículos no seu acervo, como é que ele vai fazer, por exemplo, uma atualização do certificado de originalidade, que é proposta também nossa, exatamente para que o veículo original, ele não perca o contato com quem o certificou. Ele sempre esteja comprovando que ele mantém as suas características originais, ele se mantém da mesma forma que foi avaliado e aprovado para ter o seu certificado de originalidade emitido. Então, é uma resolução muito robusta. A resolução 56 tem uma folha, 2 folhas com um anexo. Então, essa é muito maior, ela traz um nível de detalhamento muito grande para atacar esses pontos que hoje a gente vê como problema. Bom, daqueles que nós já tivemos, né, como volante do lado direito, vocês sabem que foi uma conquista da FBVA junto ao Denatran, para que nós pudéssemos ter a importação de veículos de coleção com mão inglesa e que pudessem ser licenciados no Brasil. Nós conseguimos isso porque trata-se de veículo de coleção. Nós estamos com o mesmo assunto de veículos de coleção para que se possa licenciar os veículos de coleção com a motorização a diesel, que, infelizmente, o Denatran entende que existe uma legislação que proíbe veículos de passageiros ter motorização a diesel. Só que nós temos nosso caso é a espécie a coleção. Então, nós temos isso protocolado. Temos protocolado também o problema que nós temos nos veículos de coleção, principalmente de origem norte-americana,
dos tamanhos de placa de Mercosul. Mesmo com a redução de 15%, não atinge a necessidade para se colocar no habitáculo da placa dos veículos de origem norte-americana. Nós temos uma proposta de 2017, protocolada também, da atualização da resolução de veículos de coleção, atual resolução 56, porque ela foi, na época, foi muito bem concebida, de uma forma simplista, porém, hoje, passado mais de 20 anos, ela se tornou um pouco defasada e até não atendendo algumas necessidades que a conjuntura obriga. Por exemplo, validade do certificado de originalidade, os problemas de importação de veículos de coleção, que já vem com a placa e já vem como veículo de coleção, mesmo o veículo não ter sido restaurado ou estar em condições de circulação. Nós falamos sobre o problema dos veículos artesanais e os protótipos. Também temos protocolado esse assunto lá, para poder distinguir e dar legalidade a alguns protótipos de alguns construtores artesanais que no passado fizeram e ainda não regularizaram esses veículos, assim como os artesanais também, que nós sabemos que tem uma indústria de veículos artesanais, veículos réplicas, que estão sendo, inclusive, exportados e que nós precisamos ter uma atualização da legislação de veículos artesanais, uma atualização da legislação de protótipos. Existem diversos grupos do Mercosul que se reúnem periodicamente. Um desses grupos trata de trânsito. Então foi iniciada uma discussão, não vou saber precisar exatamente qual ano que isso aconteceu, mas eu acredito que por volta do ano de 2012 ou 2013, que a resolução foi publicada em 2014. Então eu acredito que com os 2 anos de antecedência eles começaram esse debate. E o objetivo era unificar o processo de identificação de veículos dentro desses países. Para o Brasil, era uma ideia até interessante, porque o Brasil tinha necessidade de renovar o seu modelo de placa veicular. Isso porque, em 2015, foi feito um levantamento que ainda existiam por volta de 15 a 18 anos de placa, de sequência de placa disponíveis, números de placas disponíveis no Brasil. Aí muitos podem pensar, poxa, mas é muito tempo, não precisava ter feito isso agora. Bem, esse assunto ele é muito delicado, então quanto maior for a antecedência, melhor. A gente precisa lembrar que quando a gente saiu da placa amarela para a placa cinza, foram 9 anos, desde o primeiro veículo emplacado com a placa cinza até o último veículo emplacado com essa placa. Então, assim, foi muito tempo, então a gente não pode arriscar. Você imagina chegar num ponto que não há placa para ser distribuída. Então, não pode chegar nesse ponto. Então, para o Denatran, para o Brasil, isso foi interessante, essa discussão de um novo modelo de placa, porém, não foi levado tanto em consideração as questões mais, vou dizer assim, regionais. O Brasil, dentre o Mercosul, é o que tem a maior frota. O Brasil tem, na época, já tinha mais de 90 milhões de veículos registrados. E não foi levado em consideração essas características. Então, principalmente os veículos de coleção foram os maiores prejudicados, onde o Brasil acompanhou a proposta do grupo do Mercosul, desse novo modelo, fundo branco, faixa cinza e borda e letra definindo a espécie do veículo. Até porque essas espécies não havia ainda um padrão entre os países. Acho que até hoje nem há ainda esse padrão. Porque o Brasil, por exemplo, possui espécies que outros países não têm. Há uma preocupação muito maior no Brasil com o detalhamento das características dos veículos, até por conta da sua frota enorme, a questão regional mesmo, a logística é totalmente diferente dos outros países. Então, o Brasil entrou nessa questão, concordou com o que foi apresentado, mas não foi levado em consideração essas questões, principalmente a da placa de coleção. Quem foi o responsável por isso, na época? Não sei. Não sei se foi um representante do Denatran, não sei se foi um representante do Ministério das Cidades, que o Denatran, na época, pertencia ao Ministério das Cidades, ou se foi algum representante do Itamaraty. Não sei como funcionou isso. Na época, eu não lidava com esse assunto dentro do Denatran. Passei a atuar quando a resolução do Mercosul já havia sido publicada, que foi em 2014.
Então, a partir disso daí, o Brasil meio que perdeu a autonomia para definir as suas características das suas placas de identificação veicular. Então, ele tinha que seguir aquele normativo que foi publicado pelo Mercosul. Então, algo que não poderia ser mudado, e até hoje não pode ser mudado de forma alguma. Fundo branco, faixa azul, bandeira do país, cor da letra e borda definindo a espécie do veículo. Isso o Brasil não pode mexer, porque está numa resolução que não é do Brasil, não é do Denatran, é uma resolução do Mercosul. Então, o início foi assim, o Brasil entrou nessa discussão, apoiou essa mudança, primeiramente com bons olhos, porque havia uma necessidade da mudança da sequência, a nossa sequência alfanumérica já estava próxima de se esgotar, mesmo ainda tendo 15 a 18 anos, estava próxima de se esgotar, então precisava ser feito um trabalho com bastante antecedência, e esses detalhes da cor tal, não foram tão levados em consideração, e os maiores prejudicados foram os antigomobilistas, que a placa realmente foi totalmente descaracterizada. No início, a ideia de todos, a intenção de todos era protocolar um pedido, uma solicitação que o Denatran estudasse o retorno da placa preta. Essa é a ideia inicial. Mas era impossível de ser atendida, até porque não dependia do Denatran. Não dependia do Denatran, não dependia do CONTRAN, não dependia do Itamaraty. Foi algo acordado dentro do Mercosul. Se o Brasil assinou a concordância com a resolução do Mercosul que foi publicada em 2014, o Brasil não poderia agora modificar o modelo da placa. Então, isso logo de início foi tirado de cogitação, porque a gente sabia que ia ser perda de tempo. Então, o que a gente poderia fazer? Bem, vamos estudar uma forma de fazer com que essa placa fundo branco, letra cinza, traga mais algum diferencial que realmente simplifique o processo de identificação visual dos veículos de coleção. Então, à época, foi feita uma consulta à FIVA pedindo uma autorização para a utilização do logotipo que a FIVA utilizou, não lembro até qual ano, mas era um calhambeque no centro do logotipo, que ela não utiliza mais. Então, foi solicitada essa permissão para que fosse apresentado ao governo brasileiro uma sugestão de inclusão daquele logotipo na placa dos veículos de coleção, com uma descrição embaixo, logo abaixo, onde trazia veículo de coleção. Não mudaria a placa não teria ainda o impacto que a placa preta tinha, mas de qualquer forma seria algo a mais, seria um item que nenhuma outra placa teria, nenhuma outra placa de outras espécies teria. Então seria uma diferenciação até interessante. Esse logotipo seria colocado no mesmo espaço onde foi definido inicialmente, que seria colocado a bandeira do estado e o brasão do município. Como esses dois itens foram retirados, a federação entendeu que poderia ser utilizado esse espaço que ficou vazio para a colocação desse logotipo. Não resolveria, não teríamos uma placa, como eu já falei, com a imponência da placa preta, mas seria algo a mais. Olha, já me fizeram tantas vezes essa pergunta e eu mudei a resposta durante o tempo. O que aconteceu? Logo no início, quando me faziam essa pergunta, a minha resposta de pronto é que não existia a mínima possibilidade do retorno da placa preta, pelos motivos que eu já citei. O Denatran não poderia normatizar isso, nem o CONTRAN, o Brasil não poderia. Ele só poderia fazer isso se ele levasse uma proposta ao Mercosul, isso fosse apreciado pelos países membros, aprovado, e aí sim o Denatran e o CONTRAN poderiam publicar algum normativo tratando desse retorno da placa fundo preto. Possibilidade do Denatran iniciar essa discussão, para mim, sempre foi zero, até um tempo atrás. Porque a placa Mercosul foi um assunto muito polêmico. O Denatran apanhou muito por conta desse assunto, muitas vezes realmente com razão, e muitas vezes sem tanta razão. Às vezes o cidadão não tinha tanta informação de como as coisas estavam acontecendo e batia muito no Denatran. Eu falo nem o cidadão, a mídia mesmo. Então a mídia no início bateu demais, foram muitas discussões, muitos questionamentos,
muitos deles válidos. E o Denatran, eu tinha certeza que o Denatran não ia entrar em uma nova polêmica, ainda mais para contemplar uma parcela tão pequena da frota dele. Com uma frota atual por volta de 100 milhões de veículos, você imagina o Denatran se preocupar em fazer uma grande modificação dessa, uma nova proposta dentro do Mercosul, para atender um grupo pequeno, que é o grupo dos colecionadores. Eu não vi a mínima possibilidade. A questão é que algumas informações foram chegando para a gente, como, por exemplo, só o Brasil possui a espécie coleção. Só o Brasil possui, na sua legislação de trânsito, uma exclusividade para os veículos antigos que preservam suas características originais. Outros países tratam de formas pontuais esses veículos. Então, o município lança um adesivo para dizer que aquele veículo tem algum valor histórico, um veículo de coleção, seria considerado um veículo de coleção aqui. Então, cada um tinha a sua forma, mas nenhum tinha um normativo a nível federal que tratasse dos veículos antigos, dos veículos de coleção. Então, isso já foi um ponto muito importante. Bem, se o Brasil propor isso para o Mercosul, só o Brasil vai precisar fazer alteração. Nenhum outro país vai se sentir prejudicado com isso. Não ia ter cidadão tendo que trocar a placa. Somente no Brasil. E eu acredito que a grande parcela dos colecionadores que já adquiriram a placa cinza, a placa fundo branco, letra cinza, ficariam bem felizes com a possibilidade de adquirir uma placa preta. Então, isso foi uma discussão à época que foi dada por encerrada, não havia possibilidade do Denatran fazer isso, mas com essas informações foram chegando para a gente, a coisa começou a mudar. E principalmente com uma informação que chegou há pouco tempo, de que um dos países membros do Mercosul, um município, um lugar, um local, não é a nível federal, é um município, ele resolveu criar uma placa para os veículos, que consideramos veículos de coleção, ele resolveu criar uma placa específica para esses veículos. Ou seja, desobedecendo totalmente a legislação do Mercosul. E seria algo pontual, não seria nem algo aplicado em todo o país. Seria um município que colocaria essa placa em alguns veículos. Então, dada essa situação da poeira já ter baixado mais, da placa Mercosul no Brasil ser uma realidade, já ter um número muito alto de veículos que utilizam essa placa, e por somente o Brasil ter legislação que contemple esse tipo de veículo, e por um país já estar desrespeitando o que foi acordado dentro da resolução do Mercosul, hoje eu acho possível que o Denatran coloque na mesa um estudo para retorno da placa preta. É algo simples, é algo fácil de se fazer? Não, porque independente de qualquer, digamos, facilidade que tenha sido criada com essas situações que eu coloquei, o Denatran teria que, da mesma forma, provocar o Itamaraty, para provocar o Mercosul, e na próxima reunião do Mercosul, colocar esse assunto em pauta para ser discutido. Então, não é um caminho simples, não é um caminho fácil, acho que hoje há a possibilidade, mas existem muitas dificuldades também. No passado eu via como impossível, hoje eu acho possível, mas muito complicado de se conseguir. Mas a federação está acompanhando isso, já apresentou uma discussão para o Denatran, já há algum tempo atrás, mas nós estamos esperando, aguardando o momento exato para que a gente possa, diante do diretor do Denatran, fazer essa sugestão, apresentar um trabalho detalhado, apresentar até o abaixo-assinado que foi feito, já teve um número expressivo de assinaturas, então isso é algo válido também. A federação deve redigir um documento bem detalhado, com todas essas situações que eu relatei, para que o Denatran possa enxergar isso como algo viável e queira levar à frente. Protocolar nesse momento, esse processo, eu sinceramente eu não vejo, não enxergo esse processo prosperando, porque precisaria ter esse contato direto com o diretor, um olho no olho, de apresentar a nossa posição, apresentar a nossa visão e a nossa sugestão. Eu acredito que nesse momento, entregando um processo dentro do Denatran, acho que nem chegaria às mãos do diretor. Alguma área que lida diretamente com o assunto, provavelmente trataria internamente, e como é um assunto que exige
um esforço político muito grande, eu acho que não seria levado à frente nesse momento. Então, retornando, a gente conseguindo vencer essa questão da pandemia, e nem só isso, a gente está discutindo também para ver se há a possibilidade de a gente fazer uma reunião virtual com o diretor do Denatran, para que a gente possa apresentar essas nossas colocações. Aí sim a gente vai poder passar uma posição mais concreta de como o assunto foi recebido no Denatran, qual a visão inicial que o Denatran tem sobre o tema, para a gente verificar se há a possibilidade de prosperar. Bom, nós tivemos a visita do diretor-geral do Denatran no Encontro Brasileiro em Águas de Lindóia, há 3 anos atrás, e ele verificou, além dos veículos originais, ele verificou a fabricação de veículos artesanais e de veículos antigos modificados. Então, ele disse, mesmo que vocês venham fazer a proposta que vocês têm protocolado, a atualização da resolução de veículos de coleção originais, que é a resolução 56, eu entendo necessário, já que isto já é fato, que se regulamente também os veículos antigos de coleção modificados. Foi então, conforme colocação do diretor-geral, ex-diretor-geral do Denatran, que nós então propusemos ao deputado, então, Antônio Goulart, de São Paulo, que pudesse propor um projeto de lei fazendo uma complementação no Código de Trânsito Brasileiro, mudando ou complementando a lei, dizendo que existe o veículo antigo de coleção original e modificado. Porque assim, nós vamos, inclusive, proteger os veículos originais no seu conceito de que ele foi produzido, homologado e comercializado atendendo os requisitos de segurança de sua época, e ele tem valor histórico. Então, o veículo antigo de coleção original segue com essas condições. O veículo antigo de coleção modificado, o que vai acontecer é que o Denatran terá que preparar uma resolução, elaborar uma resolução que determine a regulamentação dos veículos antigos de coleção modificados. E que nós queremos exatamente diferenciar o modificado do original. E que o modificado, como ele não atende os requisitos de segurança de sua época, ele vai ter que atender os requisitos de segurança mais atuais. E, portanto, ele vai ter que passar por uma inspeção de segurança veicular para verificar se as modificações que foram efetuadas no carro atendem os requisitos de segurança e, portanto, ele vai passar pelos institutos técnicos de licenciamento e depois ele vai receber um certificado de segurança veicular, que é o CSV. Assim, esse veículo antigo de coleção modificado, com pelo menos 30 anos, vai poder circular legalmente.